Ou a dúvida sobre o seu ser ainda permeia em sua mente? Aqui na Escola Comando da Luz, você irá desvendar seu Cristo interno e descobrir o ser divino que habita em ti. E ainda participará de uma egrégora que lhe irá trazer ferramentas e materiais para o desenvolvimento da sua espiritualidade. Faça parte desse movimento e se inscreva na Escola Comando da Luz. Saudações, amados seres de luz. Que gratidão imensa estar fazendo agora a minha live novamente, né? Depois de uma semana e pouquinho. A ideia era ter feito ontem, mas eu resolvi que talvez hoje, como não teria a live do Odete depois, eu poderia me estender um pouco mais. E acredito que seja um horário diferente, né? Bem diferente. Até talvez menos pessoas vejam, porque é um horário bem distinto das minhas lives. Mas espero que todos que vejam sejam bem-vindos. Quem está chegando no Comando da Luz, é uma gratidão muito grande. Vou me apresentar. Eu sou o Pedro, eu participo desse projeto há algum tempo já, e hoje vim falar para vocês sobre os mestres ascensionados e, como está no título, sobre a Mestra Nada. Nessas últimas semanas eu tenho feito essa sequência de séries, de lives. Deixa eu só dar saudações para o pessoal. Saudações, Tatiana. Saudações, Nath. Saudações, Heloísa. Saudações a todos. Saudações, Sumie, Adriana. Saudações a todos os seres. É uma honra ter vocês aqui comigo. E como eu disse, nessas últimas semanas eu tenho feito as lives dos mestres, então quem não viu as lives, vai no canal ali, tem uma playlist chamada Entendendo a Espiritualidade. Nela vão ter todos os meus vídeos relacionados a esse projeto que eu estou fazendo, que é de trazer os mestres a vocês, e de trazer o que são os arcanjos, os Elohims, enfim, para vocês, num geral, e ancorar essa energia junto com vocês. Então, acho que é muito importante. Então, quem não viu, veja. A ideia é trazer o conhecimento de um modo muito linear, muito tranquilo. Então, mesmo alguém que não conhece a Fraternidade Branca, não conhece os mestres, vai poder ter acesso a esse conteúdo. Então, vejam lá, principalmente o primeiro vídeo da Porte, que eu explico bem direitinho o que são os passos, o que são os mestres, o que são os raios, e depois vão na sequência vendo todos. Como vocês podem ver, só estava faltando, se eu não me engano, um raio para a gente falar aqui. Lógico, eu falei somente de uma das partes dos raios, então no raio violeta eu falei da Porte, eu não falei de Saint Germain. Por quê? Porque eu quero fazer um vídeo só para Saint Germain. No raio, e cada um dos raios foi assim, eu só falei de Serapis Bey, não falei tanto de Isis, não falei tanto da contraparte da chama gêmea do Serapis Bey. Mas por quê? Porque eu quero ter um vídeo para cada um dos mestres, porque eu acho que esse conhecimento carece na internet. Você tem muita pouca fonte de recursos nesse sentido. Então eu resolvi trazer dessa forma. Mas então estamos completando o início de um ciclo em que eu mostrei metade dos mestres dos raios principais para vocês, hoje concluindo com a nossa amada Mestra Nada, e o raio Rubi, né? É um raio que eu acho que ele é um dos mais importantes, mas ele é um dos menos entendidos, porque a gente tem essa associação do vermelho como uma coisa negativa, né? E não é. Tem um conhecimento muito grande, uma energia muito forte nessa vibração. Então hoje eu vim trazer para vocês a questão da Mestra Nada, a questão das vidas dela, do processo dela, como vocês conhecem, e no final nós vamos realizar um decreto. E fica a fala para todo mundo que está aí, que os decretos sempre tem no final das lives e sempre vai ter o minuto do decreto na descrição. Então, se vocês quiserem voltar ao decreto, quiserem rever o decreto, vocês podem acessar a partir da descrição, tudo bem? Eu acho que isso é muito importante, porque fazer esses decretos com amor, com paz e sentir no coração de vocês mostra a vibração e intensifica a conexão que vocês têm, cada um com o seu raio ou com os diversos raios. Inclusive a nossa amada Mestra Nada vem para mostrar um pouquinho para vocês de que os raios não são tão fixos assim. É diferente. Então, vou trazer esse conteúdo para vocês. Vale a pena lembrar, antes de começarmos efetivamente, eu vou esperar uns minutos, então compartilhem, deixem o like, por favor, gente, compartilhem
com pessoas que vocês acham que podem ter um aprendizado, com pessoas que... Pode ser que a pessoa está muito tempo desligada da questão dos mestres, dos raios, compartilhe, que talvez hoje seja o start. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está no chat, vocês são a minha luz, vocês são um amor, eu sinto um amor muito grande, e às vezes eu apareço nas lives, o pessoal me elogia, eu fico até sem graça, mas é um amor muito grande que eu sinto por vocês, vocês são o motivo de eu ter descido aqui na Terra. Eu amo vocês, eu amo esse planeta, eu amo tudo e todos, e é uma gratidão imensa estar podendo passar esse conhecimento para vocês, que vocês vão passar para outros seres, e mudando a energia da Terra, mudando tudo que tiver de negativo, transmutando, trazendo luz. Então vocês são o motivo de tudo isso estar acontecendo, e eu agradeço de todo o coração. Tudo bem? Vale a pena deixar uns recadinhos, gratidão. Atingimos a marca de 250 mil visualizações nos nossos vídeos. É de uma gratidão imensa, isso é só possível com o compartilhamento de vocês, com a vontade de vocês. Então, gratidão às 250 mil visualizações, gente. Isso é muita gente vendo. Então, é poder passar essa mensagem. Vocês estão todos os dias aqui, lives diárias, e as lives não são curtas, são extensas. Mesmo assim, vocês sempre estão presentes, ajudando, auxiliando. Gratidão a todos os membros que mensalmente fazem uma contribuição com amor e com paz. Isso, além de todos os privilégios dos membros, das figurinhas, das lives exclusivas, dos cortes exclusivos que eu faço também, a gente deixa disponível cortes exclusivos para quem é membro. Nós temos todo o auxílio que vocês dão, então é essencial. Eu sou membro, então é essencial para todo o auxílio que está acontecendo. Gratidão a todos que fazem parte da escola. Esses minutos inicial eu vou agradecer, porque é na minha live que eu tenho esse espaço. Gratidão a todo mundo que faz parte da escola, gente. O movimento da escola é muito lindo. A gente fala coisas que não dá para falar aqui, as verdades que a espiritualidade quer passar aqui, infelizmente, muitas vezes nos censuram na internet. E é mostrado esse contraponto, sempre com muito amor e muita verdade no coração. Então, nunca com ódio, nunca com uma depreciação negativa, sempre com verdade e amor. E isso que eu acho importante do movimento da escola. Então, se vocês sentirem de participarem, participem. E fica novamente meu agradecimento pelas 250 mil visualizações do nosso canal, sensacional. E fica o convite agora para o dia 27/11, da canalização da mesa crística. Vai ser uma mesa essencial. É uma mesa que pode... ontem mesmo a Odete falou sobre essa questão de emanar amor ao mundo. Essa mesa vai ser a ferramenta que vocês... Pensa você agora. Você que quer muito trabalhar com espiritualidade, quer trabalhar com cura, não sabe como fazer. A mesa é essa ferramenta, a mesa é esse método para vocês trabalharem com cura, vocês curarem o planeta, vocês se curarem, trazerem prosperidade e abundância. Não precisa ser terapeuta para fazer a mesa. Precisa querer auxiliar para fazer a mesa. A mesa vai ser uma ferramenta. A mesa é o macaco para tu poder trocar a roda do carro, entendeu? Muitas vezes as pessoas precisam de ferramentas e não sabem nem por onde ir. Ali vai ter todo o manual do que tu pode fazer. E tu pode diariamente utilizar aquilo ali para as tuas meditações, para os teus processos. Então, é sensacional, além de ser a primeira mesa crística do mundo, gente. Olha o privilégio. Sananda trouxe pela primeira vez isso para cá. E olha a força de Sananda, Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Jesus, toda a energia. Então, é uma coisa a se valorizar e a se entender que talvez valha a pena um investimento para mudar a vida, para mudar a tua vida nesse momento. Só existe o agora para ascensionar. Então, se sentirem no coração, façam esse movimento para a ascensão, certo? E acreditem que e uma coisa que foi falada uma vez, e é verdade, muitas vezes a gente deixa de fazer os projetos da nossa vida por medo do dinheiro acabar, medo de não ter dinheiro. Mas sabe quando o dinheiro acaba? Quando a gente faz as coisas da nossa vida tendo medo que o dinheiro vai acabar. Gastem. Coloquem o valor, agregue aquele valor sabendo que aquele valor vai voltar para ti. Sabendo que aquilo ali é um investimento, não um gasto. E agradecendo. Vai no mercado, termina de comprar, fala gratidão. Gratidão porque o dinheiro ele é só uma forma que o ser humano trouxe para a Terra da troca. A troca existe em todos os universos, em tudo, em tudo. Então é uma lei divina, não tem como nós transgredirmos essa lei divina. Mas se nós paramos de reclamar e ter medo da lei, e nós começamos a entender e a se utilizar dessa lei para a nossa prosperidade, nós temos ali o quê? Uma mudança.
E quando nós temos essa mudança, a prosperidade vem, a luz vem. Então façam esses investimentos no curso, não precisa ser com nós. Faz um investimento na tua vida, tu quer tocar violão? Vai tocar violão. Investe em ti. Se tu sente no teu coração que aquele ali é o momento, faz e agradeça por estar fazendo, não com medo ou receio de que vai faltar alguma coisa e que não vai ter dinheiro em casa, porque sempre vai. O ouro, ele não é aqui na Terra. Isso é uma coisa importante antes de começar a live, porque assim, aqui na Terra nos foi implantado o, o pensamento de que a Terra não é abundante, né? Ficam falando toda hora, vai acabar a Amazônia sendo desmatada, isso daí sendo desmatado, isso sendo desmatado. Só que existe uma lei divina que é a lei da abundância. Não sei se vocês conhecem. A lei da abundância diz que tudo é abundante à medida que o indivíduo acha que é abundante. Então, por que está sendo desmatado? Por que se polui? Por que se desgasta? Porque o ser humano está nessa vibração. No dia que o ser humano perceber que não é finito, é infinito o que o nosso Pai nos dá, aquilo ali se torna infinito. E a gente para de ter essas preocupações. Então, se o dinheiro na vida de vocês está finito e não infinito, muito provavelmente é uma crença limitante que tem dentro de cada um de nós. E muitas vezes não é nem consciente, às vezes é inconsciente. E para fazer a limpeza inconsciente, tem que investir um valor para trazer um bom profissional. Então, nós temos ótimos profissionais que trabalham no comando da luz. Nós temos a Lu, nós temos a Odete, nós temos o Wellison, nós temos seres de muita luz ali que não necessariamente trabalham por comando da luz, mas trabalham como terapeutas e fazem esse trabalho de retirar essas vibrações negativas inconscientes. Então, invistam esse valor, certo? Invistam esse valor, permitam essa troca, porque tem que ter troca. Agora, tu pode usar essa troca para comprar uma TV nova, para assinar uma revista de fofoca, ou tu pode usar essa troca para se melhorar, para se estabelecer numa nova vibração. Aí vai de cada indivíduo. Tudo bem? Tendo dado esses recados iniciais, agora já veio bastante gente, saudações. Frisar de novo, quem não viu os outros lives, recomendo, depois dessa, vai lá ver todas as lives. Eu sei que é um pouco extenso, mas vê uma por dia. Vai fechar o quê? Uma semana vendo live, 1 hora por dia. Façam os decretos, vejam as vibrações que eu expliquei de cada um dos raios, um dos mestres, né? E hoje vou explicar da mestranada para vocês, tudo bem? Saudações a todos. Gratidão Isabel de Portugal, todo o planeta aí. Eu sei que mais gente vê e gente, seres encarnados e desencarnados, né? Espíritos de todo o planeta. Então, saudações a todos. Vamos começar a falar da mestranada, né? Deixa eu só arrumar aqui. Bom, eu peço perdão desde já, eu sempre peço perdão porque não se tem hoje as imagens que representam a beleza, a pureza e a energia da forma mais fidedigna desses seres. Mas então essa foi uma das melhores formas que eu encontrei para trazer a mestranada para vocês, tudo bem? Então a mestranada é a Chohan. Então, frisando de novo, o que é Chohan, Pedro? Chohan é o nome que se é dado para mestre. Chohan significa mestre. Então, quando nós dizemos que um ser é um Chohan, é um mestre do raio, quer dizer que ele recebeu do Pai, de Deus, a possibilidade de gerenciar as propriedades daquele raio e atuar na vida dele. Então, todos nós temos a possibilidade de pedir auxílio e utilizar o raio rubi. Um mestre consegue ver toda a utilização desse raio rubi e destinar, de acordo com merecimento, com vibração, com o que o ser precisa. Muitas vezes, se a gente perde o raio rubi achando que vai ser uma coisa, o raio rubi vai trabalhar naquilo que a gente precisa ser trabalhado. Então, por isso que às vezes é bom a gente destinar ao pedido, lógico, é bom saber o que é, mas é bom destinar o pedido aos raios de uma forma assim, eu peço que o raio trabalhe em mim, eu peço que o raio violeta transmute em mim tudo que for negativo. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei as coisas que são negativas. Porque eu sou um ser, como consciência, eu não sei tudo que é negativo em mim, não sei o que tem no meu subconsciente, o que eu tenho lá de trás quando era pequeno. Então é legal dar essa abertura para esses seres, tudo bem? Então essa é a mestranada. A mestranada, ela é a chama gêmea de Jesus, Yeshua, né, como é conhecido. Então ela é a chama gêmea desse ser. Ela atua no raio rubi dourado também, por isso os tons de cores. Tem uma
leve diferença, mas compõem o mesmo espectro. Como eu disse, existem N raios, né? Eu não sei mensurar, não sei se existe finito ou infinito, seria muita prepotência minha dizer. Mas imagino que existam N raios para infinitas cores que o universo permite. Então, nesse sentido, ela é a chama gêmea de Jesus, que depois que Jesus ascendeu para um outro posto, até determinado ano, Jesus era o regente desse raio rubi, e quando chegou em determinado processo, ela condecorou ele condecorou a Nada para se tornar Chohan desse raio, e hoje ela atua como Chohan desse raio. O Jesus ainda trabalha com o raio, mas não mais como Chohan. Então, Chohan é uma posição hierárquica de destaque naquele raio, né? Assim como o Saint Germain é o Chohan do raio violeta, Serafis Bey é o Chohan do raio branco, assim por diante. E vale considerar que dentro do astral, nós temos as cerimônias, né? Então, eu já citei na live da Portia que Saint Germain e Portia fizeram a cerimônia, e eles foram condecorados com a regência da Era de Aquário. Pedro falou muito, não entendi nada. Bom, o ser humano tem ciclos, a Terra, o universo tem ciclos. O ciclo que nós estamos encerrando é chamado ciclo da Era de Peixes. O ciclo da Era de Peixes é regido pelo Mestre Jesus e a amada Mestra Nada, que foram os últimos 2000 anos. Tudo bem? Esse ciclo, esse ser, Jesus, ele entrou numa maior evidência dentro da vida dos seres, porque ele regia os movimentos desse ciclo. Então, a Era de Peixes. Tanto que, se vocês forem verem, olha como o divino atua inconscientemente. Um dos símbolos de algumas igrejas, acredito daqui da igreja pentecostal, evangélica, não sei, é um peixe, que simboliza a cristandade e tudo mais. Mas muitos que estão dentro da igreja não sabem que peixe é por causa da Era de Peixes, que é o signo que Jesus representa dentro do relógio cósmico. Olha só. Então, às vezes a gente usa alguns símbolos achando que é uma coisa e, na verdade, tem um outro significado por trás que se mantém. Olha que curioso, né? Muito curioso isso. Então, é muito interessante quando a gente começa a analisar por esse lado. Então, Jesus e Nada eram os regentes da Era de Peixes. Hoje, a humanidade está passando por uma nova era, que é a Era de Aquário, que os regentes dessa era são o Mestre Saint Germain e a Mestra Portia. E eu já expliquei um pouquinho para vocês na live da Portia, recomendo que vocês vejam, mas tem a ver muito com a transmutação do passado negativo, de tudo que for negativo da humanidade, para o agora positivo. Por isso que eles são os regentes da Era de Aquário. Quando aconteceu a cerimônia da Era de Peixes com Jesus e Nada, e não só a cerimônia da Era de Peixes, mas também o processo deles ganharem a posição de Chohan, Jesus fez um movimento que foi repetido depois por Saint Germain, que foi condecorar a Mestra Nada antes dele. O que ele fez? O que isso simboliza? Jesus colocou a coroa na Nada antes de se entender. Ele condecorou ela antes de si. Por quê? Porque naquele exato momento, ele condecorou o sagrado feminino. Ele se colocou na seguinte posição: eu condecoro o vosso sagrado feminino, pois eu sei da importância que ele tem. Eu sei da força energética que ele tem. E eu condecoro e depois me condecoro como protetor dessa força feminina. Olha que interessante. Então, isso depois foi repetido por Saint Germain com Portia, porque eles receberam também essa vibração da Era de Aquário. Mas isso é muito bonito, porque muitas pessoas têm uma visão equivocada de que o feminino muitas vezes pode ser até inferior, que ele tem que ser submisso. E não tem nada a ver. A vibração feminina existe em todos os seres, a vibração masculina existe em todos os seres. Todos os seres. E muitos seres, já foi dito algumas vezes no canal, muitos seres, pelos mestres, muitos seres estão vindo, seres de uma energia muito masculina, vindo em corpos muito femininos e vice-versa, para provar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sexualidade aqui na Terra não é um determinante da vibração do ser. Tanto que o mestre Saint Germain, assim como o mestre Jesus, são seres mais femininos, enquanto Portia e Nada são seres mais com energia mais masculina. Mas eles representam, Nada e a Portia representam o sagrado feminino
Por isso elas foram condecoradas durante esse processo. Isso é muito bonito, muito belo. Então, entendido que ela é a chama gêmea de Jesus, vamos passar para o próximo passo, que é contar um pouquinho da vida dela. Tem essa outra imagem que eu gosto muito, que mostra uma pureza, mostra ela com a rosa. E vocês vão ver por que dessas cores, certo? Vocês já vão ver isso. Então mostra toda essa essência. Vou até colocar maior para vocês aqui. Mostra toda essa essência, toda essa vibração, a intensidade que a Mestra Nada tem quando se apresenta, porque ela é a pureza do ser. Quando eu reverbero com ela, eu sinto a vibração dessa vibração feminina muito forte, porque ela é essa pureza que trabalha com o raio rubi. Então, como eu disse, ela trabalha com o raio rubi. Mas, vocês podem ver aqui, coloquei para vocês aqui do lado, uma foto do Conselho Kármico. O que é o Conselho Kármico? O Conselho Kármico é um conselho dos Chohans e mestres que regem os raios aqui da Terra, que eles se reúnem e eles definem todas as situações kármicas que passam por esse planeta, por isso que é chamado Conselho Kármico. Então eles definem se o ser tem merecimento, se o ser não tem, para determinados pedidos, para determinadas situações. Esses são os seres, né? E esse Conselho Kármico é responsável por gerir boas partes das situações que acontecem na Terra. Nunca injustos, pois receberam a permissão do Pai de analisar. Vocês podem ver que a Mestra Nada está embaixo ali do Mestre Confúcio, né? Ali embaixo aqui, bem primeiro aqui. Vocês podem ver que ela usa todas as cores da vibração rubi, mas ela, dentro do Conselho Kármico, representa, junto com a Mestra Rovena, que está ali do lado, o raio rosa. Então vocês vão falar, Pedro, mas ela não é a Chohan do raio rubi? É, mas dentro do Conselho Kármico, em outras situações, ela também representa o raio rosa. Por quê? Porque os Chohans não são engessados. Se eu, Pedro Santos, tenho a permissão para usar o raio branco, o raio rosa, para me auxiliar, os Chohans também têm e também atuam. Então eles se auxiliam mutuamente entre os seres. Mutuamente, eles têm uma comunicação mutual. E ela, a Mestra Nada, tem uma maior afinidade com o raio rubi e com o raio rosa. Tanto que muitas vezes vocês podem ver canalizações da Mestra Amada Nada falando muito sobre amor. Ela tem uma vibração muito forte nessa questão do amor. E ela foi um dos primeiros seres que me quebrou esse paradigma de que Saint Germain é só violeta, Elmore é só azul, Hilarion é só verde. Porque o que eu estou sendo com os mestres? Determinista. Eu estou colocando eles numa caixa de que eles só podem fazer aquilo ali. Ah, não, mas eu pedi cura e veio a Rovena, como assim? Cura e Hilarion. Não, não é esse o pensamento. Todos esses mestres estão ancorados em vibrações divinas, transcendentais, lá para cima. E eles podem, assim como eu posso, assim como você pode, trabalhar com várias vibrações. Então, se vocês um dia quiserem o amor, precisarem de uma energia de amor, vocês podem pedir para a Mestra Rovena, para Paulo Veneziano, para qualquer um dos mestres também, e principalmente para a Mestra Nada. Olha essa vibração. Olha essa quebra de paradigma. Eles trabalham mutuamente. Eu diria que eles são seres até multicoloridos. Porque uma coisa não é excludente da outra. Uma vibração não é excludente da outra. Se o nosso pai... Eu já fiz essa explicação na primeira live da Porte, mas vou retomar. O que são os raios, Pedro? O que são os raios? Imagine o nosso pai emanando uma luz branca divina. Imagine um prisma. O que o prisma faz com a luz branca? Ele divide num arco-íris, não é? A luz deixa de ser branca? A luz deixa de existir? Não deixa. Ela se divide em vários espectros. Isso são os raios. Vários espectros do nosso pai. O raio violeta é um espectro do pai. O raio rosa é um espectro do pai. O raio verde, um espectro do pai. Eles deixam de ser Deus? Esses raios deixam de ser a vibração sagrada de Deus? Não. O que eles são? Partes responsáveis por compreender o todo. Vocês entenderam? Então, o nosso pai, ele trabalha com isso como forma de ancorar diversas vibrações, como forma de dividir para que todos possam trabalhar em harmonia. Então, quando eu vejo o raio verde
trabalhando a cura, eu posso ver o raio branco também trabalhando a cura. Uma coisa não é mutuamente excludente da outra. Mas o raio verde intensifica aquilo ali. Porque foi uma forma que o nosso Pai trouxe essa vibração para a Terra. Foi uma forma que nosso Pai trouxe essa vibração para o divino. E os Chohans, os mestres, né? Então, os mestres, que é isso que são, Chohans são mestres, eles são responsáveis por gerir cada parte do Pai que se dividiu. Mas eles podem atuar em qualquer uma das partes, porque tudo é Deus. Vocês entenderam? Então, a casa de vocês, o quarto de vocês deixa de ser parte da casa de vocês? Não. Mas ele é uma parte específica da casa. O banheiro deixa de ser da casa de vocês? Não. Mas é uma parte específica da casa. E eles são totalmente divididos? Não. Um cômodo leva ao outro. Vocês entenderam? Essa é a vibração divina. E a Mestra Nada vem para ancorar isso. Para mostrar isso. Ela pode atuar em vários raios. O que seria o raio rubi? O raio rubi é um raio que representa, para mim, particularmente, a força do Pai. O raio rubi é responsável por estabelecer a frequência e a vibração dos universos. Então, ele é responsável pela criação. Ele está lá no manto e mais interno do universo. Ele representa toda a força do Pai. Ele representa um dos últimos degraus vibracionais, porque ele é muito puro. E o raio rubi traz na nossa vida, a vibração do amor também, mas principalmente a vibração da força, do poder fazer, a luz para poder fazer, a força de vontade, muitas vezes, a cura do nosso ser. Então, quando nós fazemos alguns exercícios, normalmente o último raio a ser ancorado é o raio rubi, porque ele é um dos últimos estágios da vibração. E é uma coisa que a gente acha que não, por causa da cor, quase um preconceito. Mas ele é muito forte, ele tem uma energia muito forte, tanto que o próprio Mestre Jesus ancorava dentro desse raio. E Jesus não era puro amor? Por que nada não é puro amor, então? Nada é puro amor, assim como Jesus era puro amor, eles são chamas gêmeas. Muito forte, muito forte. Então, explicado um pouquinho dessa questão dos raios, nós vamos para essa foto. O que é essa foto? Você já deve estar enjoado. Atlântida. Ai, Pedro, todos os mestres tiveram vida em Atlântida. Eu digo mais, todos os mestres provavelmente tiveram vida em Atlântida e antes ainda. Mas, por que sempre eu começo com Atlântida? Porque é uma das últimas vibrações, é a raça anterior à nossa e é responsável por trazer muita coisa que a gente tem hoje. Então, nessa época em Atlântida, a amada Mestra Nada era regente, trabalhadora do Templo do Amor. Trabalhadora do Templo do Amor. E ela trabalhava nessa chama do amor divino, trabalhou por muito tempo, ancorando muitas energias. Então ela foi também uma sacerdotisa, como boa parte dos mestres ascensionados foi, sacerdotes, sacerdotisas, né, nessa época. E se diz, lógico, como vocês podem entender, as vidas desses seres não são tão lineares quanto parece. Então, muito conteúdo pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou dando as informações que eu consegui coletar durante a minha vida, minha jornada. Se um dia ela chegar e falar que não existiu ou que existiu mais uma, não tem problema. Não tem problema. A gente não tem como ter 100% de certeza. Mas uma das vidas dela foi em Atlântida, no Raio Rosa. E depois se fala que ela foi também um advogado em Atlântida, em prol de causas muito positivas, de muita luz. Isso foi uma coisa muito importante também para a jornada dela como um todo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida durante o processo, podem ir me mandando aí, tá bom, pessoal? Que eu vou, à medida do possível, ir respondendo. Deixa eu só fechar aqui. A Heloísa perguntou, deixa eu botar aqui na tela. Nesse raio tem a ver com o sangue de Cristo derramado antes ou depois da descida de Sananda na época?
Olha, amada, pelo que eu sei, não tem nada a ver. A cor, o tom, ele é divino e ele é anterior ao sangue de Cristo, anterior. O raio rubi sempre existiu. A questão é que Cristo depois se tornou o Chohan desse raio, mas ele sempre existiu, né? Sempre foi uma vibração sagrada nesse sentido. Mas acredito que não tenha a ver. Acredito eu. Tudo tem a ver, né? Se a gente for perguntar o que o chinelo tem a ver com a lua, tudo eu posso fazer correlações. Mas nesse caso, correlação direta, eu acredito que não tenha nada a ver. Tem mais a ver com essa força, com esse poder e com a vibração que aquilo ali emana, tudo bem? Então, passando aqui. Nós também temos um registro da amada Mestra Nada no Egito. Ah, no Egito também, no Egito também. Isso aí, eles gostam de alguns lugares específicos, né? A amada Mestra Nada trabalhou por muito tempo no... Se diz que ela teve uma vida ancorando no Templo de Luxor, que eu já expliquei para vocês na live do Serapis Bay, então quem não pegou, vai lá, tá? E essa vivência nesse templo, nesse período, se dizia que ela tinha muita dificuldade com a questão de se manter operante, porque é muito exigente, o templo de Luxor sempre foi muito exigente, e ela muitas vezes saía para ir no deserto pensar sobre as vibrações, porque ela era um ser de puro amor, né? Então, muitas vezes ela achava a doutrina um pouco rígida nesse sentido. Mas foi uma vivência importante também. E agora nós vamos para uma semi-polêmica, entre várias aspas. Que é assim, muitos seres dizem que essa foi a última vida da Mestra Nada antes de ascensionar. Algo em torno de 600 antes de Cristo, por aí. Eu, particularmente, tenho uma outra visão a partir dos meus estudos que eu vou falar para vocês, tá? Mas muitas escolas iniciáticas vão dizer para vocês que a Nada viveu até 600 antes de Cristo, ascensionou e subiu para o raio específico, tá bom? Muitas escolas iniciáticas vão dizer isso. Eu vou trazer uma outra visão para vocês. A vida que a Mestra Nada teve 600 a.C. foi uma das vidas mais relevantes no sentido energético, mas ela era desconhecida. Ela nasceu numa família com muitas pessoas, muitos seres ao redor, uma família grande, com bastante dinheiro até. Era uma família de seres muito... que nasceram com capacidades especiais para trazer o amor. E ela, desde pequena, ela conversava com os anjos. Até que um dia vieram os anjos Samuel e Caridade conversar com ela. Então ela nasceu com a capacidade mediúnica aberta. E vieram conversar com ela, e os anjos Samuel e Caridade, para quem não sabe, são complementos divinos. Um é complemento divino do outro. Então tem o arcanjo Samuel e a arcangelina Caridade. Eles são complementos divinos. E eles são regentes do raio do amor. Novamente, raio do amor. Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui, Tatiana Leal. Pedro, a Mestra Nada é Chohan sozinha? A Mestra Nada, como eu disse, Chohan normalmente é um, mas todo Chohan tem o complemento divino que também atua como Chohan. Nesse caso, a Mestra Nada, o Chohan auxiliar, o complemento divino dela é Jesus, tudo bem? Eu já vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, nessa vida, ela recebeu Samuel e Caridade e eles ensinaram ela a trabalhar dentro do ser dela a chama trina. E quando ela trabalhava a chama trina, ela passava para os demais seres, para os demais irmãos, para esses seres abençoados com várias capacidades, a capacidade do sucesso a partir da vibração da chama trina. Isso foi muito importante para ela. Isso foi um aprendizado muito importante. Então ela foi responsável por trazer e ancorar esse sucesso para as diversas áreas. E hoje não se sabe quem são esses seres, mas muito provavelmente eles tiveram uma influência energética muito grande nesse planeta. Então ela trouxe a base a partir do entendimento da chama trina, da importância de ativar, da importância de entender, que é um outro entendimento que o mestre Lanto fala muito, na importância da chama trina. O que é a chama trina? Chama trina é a visualização de uma chama com 3 raios específicos. Vocês podem... Existem 1000 chamas trina, tá? Existem inúmeras chamas trina. Mas essa que a gente se refere normalmente quando falamos dos mestres é uma que tem o raio azul, o raio dourado e o raio rosa. E essa chama trina, ela pode ser visualizada no nosso coração, e quando nós temos o domínio da visualização e da utilização dela,
nós temos o eu crístico, o nosso eu interior falando através de nós. Então, uma sugestão que fica é meditem tentando visualizar essa chama de 3 cores, né, no nosso coração. Dito isso, então, ela viveu essa vida, entrou em contato com Samuel e Caridade, novamente raio rosa novamente, tudo bem? E agora nós vamos para a parte que muitas escolas iniciáticas não consideram, eu particularmente considero, tá? Que é Maria Madalena. Agora nós vamos para uma parte que muitas pessoas podem ficar até chateadas, mas é a vibração. Mestra Nada veio depois, então eu diria que ela pode até ter ascensionado, isso eu não tenho certeza quando ela ascensionou. Ela pode até ter ascensionado numa vida anterior, mas veio nessa. Ou ela não ascensionou e ascensionou depois, como Maria Madalena. Ela veio, como Maria Madalena, auxiliar o Cristo. Ela foi, diferentemente do que muitas pessoas entendem, ela não foi uma prostituta. Se tem essa visão negativa dela. Não foi uma prostituta. E essa visão de prostituta veio de uma das falas do Papa, não me recordo qual Papa, mas que ele foi fazer um evento e ele correlacionou passagens específicas que falavam de curas de Jesus com algumas mulheres que cometeram adultério e tudo mais, e ele relacionava isso com ela, mas nunca ficou explícito, nunca foi dito que ela era desse tipo, que ela era uma prostituta, ou que ela trabalhava com isso, ou que ela era indigna, de forma nenhuma, certo? Tanto que muito tempo depois, em 1876, se não me engano, foi encontrado o chamado o testamento, não lembro se é testamento ou se é livro, o livro de Madalena, que retrata a visão dela, da vida dela. E teve uma visão totalmente diferente do que a gente entende de Madalena hoje. Inclusive, a igreja condena. Então, é assim, eu sempre digo isso. Se é tanta bobagem, por que eu me preocupo, né? Ah, não, ele tá falando... Por exemplo, se eu tô falando uma mentira aqui agora, tem que me preocupar. As pessoas não têm que se preocupar com o que eu tô falando. É mentira. Agora, se alguém tenta me derrubar a todo custo, talvez essa mentira esteja pegando num calo. Então, isso é muito interessante. Então, Maria Madalena viveu com Jesus. Ali a Mariluz perguntou. Eu já explico. Então, se nada é chama gêmea de Jesus, e Madalena viveu com Jesus, foi nada, então Madalena era a chama gêmea de Jesus. Tanto que nas passagens do próprio evangelho dela, né? Não sei se é evangelho o termo, tá, gente? Eu acho que eu tô me equivocando. Mas as passagens dela retratam uma Madalena muito próxima a Jesus. Então se tem ideia, se tem entendimento de que ela foi a esposa de Jesus, porque Jesus não era diferente de nós. Ele teve um entendimento diferente de nós por causa do divino através dele, que ele entendeu. Mas cada um de nós pode fazer isso, como ele diz numa passagem específica, que ele cita que nós temos o poder, nós poderemos fazer milagres maiores que ele. Ele fala isso na Bíblia, para quem gosta muito da Bíblia. Ele cita isso. Então, vós sois deuses, mas não sabem o que fazem. Isso é a maior verdade. Nós somos criadores de realidades, nós somos criadores de mundos. E nós não sabemos disso, e nós nos culpamos, nos julgamos o outro. Então, isso é muito profundo. Então, Madalena veio, Jesus, muito provavelmente, se tem relatos, e eu tendo a confiar nesses relatos, de que eles tiveram uma filha, que não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, ele veio para a tridimensionalidade, ele estava aqui, ele era um ser humano, então como ser humano ele pode ter a relação sexual, ele pode ter, por muito tempo se diz inclusive, para quem leu as cartas de Cristo, que o comandante Atom já explicou que as cartas de Cristo são sobre o Cristo interno do próprio ser, mas também refletem o momento de Cristo. Olha como é interessante. Vocês podem ver que Jesus, por muito tempo, não sabia, não conhecia o seu processo. E quando ele conheceu, ele viu, não, tudo bem. Então, se Jesus por muito tempo não conheceu o seu processo, nós podemos ser seres divinos e não termos conhecido o nosso processo. E como seres divinos, e a gente não sabe o que faz, olha o desperdício. Imagina vocês agora, se vocês são seres, e muitos de vocês acreditam que são anjos, seres divinos, de altíssimas dimensões, que caíram aqui na Terra,
muitas vezes por amor, e hoje se mantêm na ignorância, porque não sabem o ser divino que são. Imagina se Jesus tivesse falado, não, eu não sou divino, eu sou só mais um. Ele nunca teria ancorado o Pai. Então, no momento que vocês se colocam como inferiores a alguém, que vocês não reconhecem que vocês são sim o Pai, que vocês são sim seres divinos, vocês nunca vão ter o Cristo interno ancorado. E o Cristo interno ancorado não é bom só para vocês, é para o mundo inteiro, porque vocês são seres da mais pura luz sagrada. Então entendam isso. Não se desmereçam. Não se desmereçam. São Germão uma vez fez uma canalização, que eu dou risada até hoje quando eu lembro. Ele falou assim: vocês acham que vocês não podem ser mestres ascensionados porque quando vocês eram pequenos vocês bateram no irmão? Ou porque vocês roubaram uma bala? Lógico que isso não está correto. Mas o digno, o divino através de vocês não deixa de existir por causa que vocês cometeram um erro ou dois. Não deixa. O que vocês têm que fazer? Amar esse erro, pedir perdão pelo erro, entender que foi um erro, e a partir daí vocês estão livres para ancorar esse ser divino. É um processo de cura grande, gigante, porque nós cometemos vários erros. Mas isso não tira o divino dentro de vocês. Isso não tira a espiritualidade dentro de vocês. De forma nenhuma. Vocês são a mais pura luz do meu Pai. Então entendam isso. E quando entenderem isso, vocês vão entender que Jesus também teve muitos processos antes de se tornar o mestre ascensionado, que Portia teve muitos processos, que Mestra Nada teve muitos processos. Ela veio, foi Madalena. E muito provavelmente teve um filho com Jesus. E muito provavelmente teve várias das suas mensagens deturpadas, porque ela era uma mulher há muito tempo atrás, falando do Pai, do Deus. Não era comum. Então olha a força dessa mulher, que mesmo tendo várias vidas, resolveu vir junto com o Criador para ancorar toda essa luz na Terra. Divina, divina. Um ser de muita luz. Aqui nós temos uma imagem do Templo da Ressurreição e Cura Rubi. Tá? Eu vou botar maior para vocês conseguirem ver. Esse templo hoje, o templo etérico, né? Como eu digo, o templo etérico, ou seja, do astral, se encontra na Arábia Saudita. Então vocês podem ver a imagem à direita ali da Mestra Nada e dos seres que auxiliam esse processo. Nós temos junto do raio rubi, nós temos, por exemplo, o arcanjo Uriel, nós temos os Elohims. Um dia eu vou explicar para vocês certinho por que tem o arcanjo, por que tem o Elohim, tudo certo, tudo bem? Mas hoje vamos entender que tem esses seres auxiliando. E esse templo etérico fica na Arábia Saudita. Então, se vocês quiserem, vocês podem à noite pedir: gostaria de me encontrar com a Mestra Nada, para cura, para o amor, para força de vontade, a partir do templo Rubi, que fica na Arábia Saudita. Aí vocês vão ser encaminhados. Podem pedir auxílio dos guias de vocês, tudo bem? Então, é um templo muito forte, e eu sempre falo nas lives, o pessoal até brinca, um dia vamos fazer uma viagem com a escola, com todos aqui, eu quero fazer uma viagem para todos esses templos etéricos no mundo, né? Enfim. Então, coisas importantes sobre a Mestra Nada. A Mestra Nada também é conhecida como uma das regentes mestras da linguagem. Ela sempre foi muito hábil com as palavras. E ela tem a capacidade de trazer para um ser a capacidade dele entender todas as línguas do mundo. Então, se vocês já viram, existem casos da espiritualidade que a pessoa está falando do idioma dela e outro ser que não entende o idioma dela entende o que ela está falando porque escuta no idioma dele. O que é isso? Isso é o que o divino atua, né? Que os seres, o átomo, os arcanjos, eles não falam português, né? Nem inglês, nem... Eles falam a língua deles. Mas quando eles vêm na Terra, quem que instrumentaliza, quem que oferta isso? As vibrações do raio rubi, e um dos seres que rege isso é a Mestra Nada, que faz esse intercâmbio linguístico. Então, se vocês estiverem precisando de auxílio no aprendizado de uma língua com muita importância, se precisarem receber uma informação que vocês não entenderam, a Mestra Nada pode auxiliar. E a Mestra Nada é uma das regentes também, a Mestra Portia, o Mestre Saint Germain são os regentes da Era de Aquário. Mas a Mestra Nada é também conhecida por ser responsável por patrocinar, durante toda essa Era de Aquário, durante todos esses anos que nós vamos viver aqui,
ela é responsável por patrocinar as chamas gêmeas e a família. Então ela é responsável por cuidar do lar, criar o lar, auxiliar o lar e por trazer o reencontro das chamas gêmeas. Assim como ela teve o reencontro com Jesus, ela também busca trazer o reencontro com as chamas gêmeas. Então, se vocês precisarem de auxílio nessas áreas também, com a família ou com a busca da chama gêmea, vocês podem fazer um decreto para o raio rubi, um decreto para mestra nada e auxiliarem, pedirem essa vibração de amor, paz e luz. Tudo bem? Nesse sentido, deixa eu ver se tem mais um. Não. Nesse sentido é mais ou menos isso. Deixa eu trazer a imagem dela aqui. Linda, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, certo? Sobre ela. Vale ressaltar também que esse ser divino e de muita luz, ele nos traz um entendimento, como eu falei, da multiplicidade dos raios, de que um ser não é fixo, não é parado, nenhum ser é parado. A escrita do Pai sempre é fluida como um rio. Analisei isso agora, hein? E é de uma luz muito imensa, então nós temos que ter a humildade para pedir tudo que for necessário, e entendermos o nosso papel durante esse processo, entendermos a nossa luz durante esse processo. Que nós somos seres divinos, nós somos seres de pura luz. Nós não somos menos. E nós estamos aqui para ancorar essa energia. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, eu gostaria de lembrar também que tem todos os outros mestres aqui, e a ideia é fazer um vídeo sobre as hierarquias mais no futuro, e depois voltar explicando. Eu vou contar Jesus, vou falar sobre São Germain, vou falar sobre os outros mestres que eu não citei aqui, Palas Atena, todos os mestres que ainda faltam de falar, né? E tem mestre, hein? Outra coisa importante, a mestra Nada também tem uma correlação direta com o deus e deusa Meru. Vocês não sabem quem são esses seres, podem pesquisar na internet. E ela recebeu várias permissões para atuar, tanto principalmente aqui na América do Sul, América no geral, com relação à questão das famílias, com relação à questão das chamas gêmeas. Então tem uma presença muito forte nesse sentido, e por causa dessa presença divina, dessa energia divina, ela pode estar ancorando e trazendo muitas vibrações de luz para vocês. Entendam a potência e a força do raio rubi dourado. É uma vibração mágica, praticamente. É uma vibração ancestral e ela traz muita força, muita luz, muita paz, muito amor. Traz o Cristo, praticamente, né? Então, entendam a força disso, entendam a vibração disso, sintam ela no coração de vocês, tudo bem? Depois desse processo das diversas vidas que ela teve, ela acabou ascensionando, e hoje ela trabalha no astral, né? Trabalha no astral, faz esses processos energéticos e atua juntamente com o conselho kármico. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem a água, que eu pretendo fazer agora o decreto, né, do raio rubi. Então vou dar um tempinho para vocês pegarem a água, vocês me dão um ok. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora, que tá espaço, né? Tá aberto espaço para eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Carla Proença perguntou se tem alguma ligação da mestra Nada com os essênios. Olha, não que eu saiba, tá? Inclusive, eu nunca ouvi esse termo essênios. Mas, como eu disse, eles são seres multidimensionais com várias vidas, são mestres, então a chance deles terem presença em quase todas as raças é muito grande. Então, se vocês sentirem essa vibração, esses seres, esses mestres podem se manifestar com qualquer roupagem que eles quiserem. Eles não são fixos. Como eu falei, a vibração divina deles é muito grande. Então, entendam isso e tenham humildade de entender que, às vezes, o Lanto, isso daí vai para o meu amigo Ellison, às vezes o Lanto pode vir vestido de branco, pode vir vestido de violeta, pode vir vestido de qualquer cor, mas ele continua sendo a essência, porque esses seres, eles vibram em várias vibrações, né? Então, deixa eu ver aqui. A Heloísa perguntou quais são os arcanjos e os Elohims do raio. Ó, Heloísa, nós temos o arcanjo Uriel, mas vale antes de eu explicar essa questão dos arcanjos do Elohim, essas lives que eu tô fazendo não são dos raios. Eu pretendo fazer uma live do raio específico, que eu vou explicar toda a hierarquia,
todos os mestres que participam do raio, mas essa live é danada. Então, normalmente por isso que eu acabo não citando muito quem são os arcanjos, Elohims, não citei, por exemplo, do raio violeta Zadkiel, né? Acabei não citando nas lives específicas, mas ó, o Ellison falou, o Ellison de branco. Então, por isso que eu acabo não citando tanto, mas eu posso citar aqui para vocês. Nós temos os arcanjos Uriel e a arcangelina Graça, e os Elohim e o Elohim Pacífica, e eu vi aqui em inglês já vi o termo Tranquilita, mas tem um outro nome em português. Só me dê um instantinho que eu vou achar para vocês. Deixa eu achar aqui rapidinho. Que o nome dos Elohims é... Então tu tem o arcanjo Uriel e Graça, né? E tu tem o Elohim, eu não lembro o nome dele em português. Gente, só um segundo. Tranquilitas. Chama de Tranquilitas. Mas tem um outro nome. Eu já vi o Elohim do raio Rubi com outro nome, mas é Tranquilitas, né? O Elohim principal. Então, o Ellison falou Lanto de Branco. Isso aí, Ellison. E a Ana Cristina fez uma boa pergunta. Por que se chama Mestra Nada? Eu já vi duas versões, tá? Eu gosto das duas. Uma delas diz que nada vem de um termo em francês. Em francês? Então, ela representa a graça, certo? Ela não tem a conotação negativa de nada, dela não ser nada, porque muitas pessoas associam que a Mestra Nada, por ter esse nome, ela é menos. Que eu acho uma grande bobagem, mas tudo bem. Mas ela não é menos, ela tem uma importância tão grande quanto, né? Então vem do francês nadier, e é algo como a graça, a esperança, a força, é uma vibração muito grande. E o Ellison respondeu ali, os essênios são parte do Antigo Testamento. E não, acredito que talvez não necessariamente com Madalena, mas os mestres já viveram várias vidas antes, então pode ser que eles tenham uma ligação sim, tá? Então, graça vem de esperança, ela é um dos seres responsáveis por entender essa esperança, essa vibração, essa energia, ela é um ser muito, muito importante, e ela vibra no raio rubi, no raio amoroso, do amor, o raio rosa, porque ela mostra que o amor e a força geram essa esperança de que a mudança vai acontecer. Ela é um ser muito amoroso mesmo, certo? Então isso eu acho muito importante. E tem uma outra versão que fala que o nome Mestra Nada vem como oposição ao Mestre Tudo. Quem que é o Mestre Tudo? Jesus. Seria o Filho do Criador, né? Seria a essência do Criador. Então, o Criador tudo é, e o seu complemento divino é nada. Mas não porque é menos, mas porque completa. É uma outra versão também. Utilizem e entendam a que vocês sentirem no coração de vocês. Tudo bem? A Marilúcio botou. Na Bíblia não fala nada sobre a vida de Jesus na Terra no período de 12 a 30 anos. Outros dizem que ele estava com esse povo essênio. Pois é, mas eu acredito que o povo específico, local, é muito subjetivo. Porque como o Atom já falou, para quem não viu a live, vou repetir. Aqui foi onde Jesus veio, no Brasil. Então, quando a gente põe nesse ponto, quebra totalmente o conceito histórico que a gente tem atual. Porque existem muitas mentiras no nosso sistema que tiram a nossa história. Então, se preocupar especificamente com o nome de povo ou algo do tipo, não sei se é tão válido assim ou se tem tanta importância. O importante é a vibração deles no aqui e agora. Tudo bem? Todo mundo pegou a água para mim poder fazer o decreto? Me dê um ok aí no chat, tá bom? Vale a pena algumas mensagens, algumas citações. Eu gostaria de agradecer de novo as 250 mil visualizações do nosso canal, agradecer à Escola Comando da Luz, a todos que participam, todos os membros por toda a sua luz. A Socorro Lira falou, leiam os livros As Cartas de Cristo. É um livro muito bom, mas como o Atom falou, não levem tudo aquilo ali como uma verdade sobre a vida de Jesus. Porque não é necessariamente a vida de Jesus Cristo, é a vida do seu Cristo, é a vida do Cristo daquele que escreveu. É algo meio complexo, mas no futuro vocês vão entender, tá bom?
Mas entendam também que tem grandes passagens que mostram que é um ser normal também. Jesus foi um ser normal também, por muito tempo, e nós somos seres normais. Nós temos que normalizar a espiritualidade, né? Nós somos seres normais, seres que causam milagres são normais, porque o divino está atuando deles. Lógico que eles são seres diferentes aqui nessa vibração, mas existem diversos seres que trabalham na cura em todo o universo. E, como o Ellison está lembrando aí no chat, lembrar da mesa crística. Quem sentir de fazer esse processo, acho que vai ser muito bom. Dia 27/11, vocês podem entrar em contato com o telefone que está no chat. Agradeço a todo mundo. Então vamos fazer o decreto. Não sei se vocês estão com a água aí ou não. Vamos botar aqui, símbolo do infinito. Vamos fazer o decreto. Peço que vocês coloquem a sua coluna de forma ereta. Quem estiver deitado, se estiver com um travesseiro, tire o travesseiro, deixe a coluna ereta. Coloquem as mãos viradas para cima, com as palmas para cima. Inspirem fundo. Expirem. Expirem fundo. Expirem. Inspirem fundo. E expirem. Sintam a vibração do raio rubi. A partir de agora eu falarei e peço que na casa de vocês, eu vou dar um tempo, vocês repitam com todo amor e toda a paz nas palavras. Em nome da amada presença eu sou. Em nome do meu Santo Cristo pessoal. Em nome do Santo Cristo pessoal de todos que aqui vêm. Em nome do raio rubi. Raio rubi dourado. Raio rubi cristalino. Em nome da amada Mestra Nada. Em nome de toda a legião de anjos do raio rubi. Em nome do nosso amado Mestre Jesus. E de toda a força sagrada de Deus. Eu peço. Peço no aqui e agora que minha vida seja recheada do raio rubi. Que as vibrações do raio rubi percorram todos os meus corpos multidimensionais. Que o amor, a paz e a luz estejam presentes em minha vida. E que toda falta, todo medo, toda angústia sejam retirados, dando espaço somente para a luz e paz. Peço à amada Mestra Nada que irradie nossos corações com vosso amor, trazendo a luz da nossa chamatrina pessoal, para que se manifeste todos os dias, em todos os corpos, em todas as dimensões, trazendo sabedoria, proteção, amor e ascensão. Peço à amada Mestra Nada que com sua graça sagrada traga em minha vida tudo aquilo que for preciso para percorrer o caminho da luz e da paz. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Assim é, assim é, assim é. Gratidão. Peço que agora vocês permaneçam concentrados. Imaginem através da mão de vocês saindo vibrações de um fogo rubi, muito intenso. Esse fogo não machuca, esse fogo cura. E a partir desse fogo, todo o corpo de vocês vira pura luz rubi. Os pés, as pernas, o quadril, o abdômen, o peito, a cabeça.
Vocês são no aqui e agora a pura luz rubi. E sendo, vocês se conectam com a Mestra Nada. Sintam a vibração sagrada da Mestra Nada. Sintam ela abençoando o coração de vocês. Sintam a chama dentro do coração de vocês. E nesse momento, vocês podem receber a informação, aquilo que vocês tanto desejam, aquilo que vocês têm tanta curiosidade. E dentro do merecimento de vocês, no aqui e agora, a energia rubi trará. E dentro do merecimento de vocês, a energia rubi atuará. Sintam. Sintam. Se concentrem. Repitam agora. Eu sou merecedor da luz. Eu sou merecedor da concretização dos meus objetivos. Eu sou Deus em ação. E sou a luz do meu Pai. Gratidão. Assim é. Está feito. Saudações. Como é que vocês estão? Tomar uma aguinha, podem tomar água, tá? E se vocês sentirem no coração de vocês, vocês podem repetir quantas vezes for necessárias. Como já foi dito várias vezes, o tempo e o espaço não existem. Então, se vocês virem várias vezes, vocês vão receber a mesma frequência de luz e paz da amada Mestra Nada, tá bom? Fiquem bem tranquilos. E depois do fim da live vai estar o tempo certinho do decreto na descrição. Assim como todas as outras lives tem o tempo certinho do decreto. Então, se vocês querem fazer com um mestre específico, Pedro, eu gosto muito do Hilarion. Hilarion é gente boa. Vai lá na live do Hilarion, vocês vão ver o tempo certinho, vocês podem fazer, tá bom? Sem problemas. Gratidão, Leandro. Saudações, amado. Que Deus te abençoe muito, ser de luz. Gratidão. Gratidão ao presente de todos, na verdade. Gratidão a todo mundo. Que bom, Célia. Gratidão. Gratidão, Sueli. Gratidão, Ellison. Gratidão a todos. Então, volto agora para os esclarecimentos finais, né? Então, gratidão às 250 mil visualizações do canal. Gratidão a todos os membros, todo mundo que está fazendo parte dessa família. Compartilhem essa live e as outras lives, tá? Que não só minhas, de todos os seres, que isso vai aumentar, e quanto maior nós formos como egrégora, maior vai ser a nossa capacidade de mudar tudo o que tiver de negativo em nossas vidas e na vida do planeta, tá bom? Sintam esse amor e sintam a vibração sagrada da Mestra Nada, que hoje e sempre estará no coração de vocês. Eu vos amo e é isso aí. Se inscreva na Escola Comando da Luz também. Nós estamos agora com um grupo novo no Facebook da escola, então acessem lá o grupo da Escola Comando da Luz. E lembre-se que eu amo muito vocês são seres sagrados, seres divinos. Vocês são responsáveis pelo mais puro amor que eu sinto no meu ser, por tudo que eu estou fazendo, eu sou extremamente grato. Extremamente grato, agradeço os elogios, agradeço as críticas construtivas também, que nem sempre a gente acerta, mas vocês são muito lindos, muito divinos, são seres belos, eu reconheço o ser sagrado que habita em ti. E peço que você, à medida que você sentir no coração, reconheça também o ser sagrado que habita em ti. Porque eu te amo. E você se ama? Aí fica a dúvida, né? Gratidão, amados. Gratidão por tudo. Um beijo.